Bom dia, gente. Mais uma aula, né? Eu gostei do resultado do exercício. Olha, poucas pessoas mandaram o exercício. Ontem eu não postei aula, estava esperando o pessoal mandar e alguns conversaram comigo que ia mandar hoje. Então, poucas pessoas fizeram o exercício. Eu não vou atrasar o assunto, eu vou continuar o assunto. E nós vamos continuar com fórmulas e formatação. E ainda hoje tem gente que vai enviar os exercícios, não tem problema. Eu vou aguardar. Só me deixa triste as pessoas que não estão praticando. Então, a escola está disponibilizando da forma que pode, mas aí eu entendo que tem gente que tem uma certa dificuldade, mas tem gente que não está dando importância ao término do seu curso. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer coisa que vocês precisarem sobre a parte de informática, só é falar comigo no privado que não tem problema nenhum, tá certo? Então nós vamos dar continuidade. Deixa eu abrir aqui o Excel. Botão iniciar. Todos os programas. Procurar a pasta do Microsoft Office. Microsoft Office. E aqui vamos procurar o Excel 2010. Pronto. Deixa eu só ajustar a tela. Pronto. Então vejam só, gente. Hoje, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para a gente ter uma melhor visualização. E hoje nós vamos dar continuidade à questão de fórmulas. Nós vimos as fórmulas matemáticas. E aí vocês trabalharam com adição, multiplicação, divisão e subtração. Vimos também o operador de exponenciação, que foi 7 elevado à quinta potência. Nós vimos isso. Hoje nós vamos trabalhar com operadores de comparação. E o que é um operador de comparação? O operador de comparação é o seguinte. Quando você trabalha com operador matemático, você tem aquele recurso de trabalhar com adição, multiplicação, subtração, divisão. Nós usamos. Os operadores de comparação, ele vai comparar valores e retornar para você o que é um resultado positivo e o que é um resultado negativo. Ele trabalha com lógica de programação. Então, eu vou dar um exemplo. Ao primeiro contato com esses operadores, vocês podem até estranhar, mas com o tempo, com o exercício, vocês vão entender como ele funciona. Nós vamos trabalhar com a forma mais simples até a forma um pouquinho mais avançado, passando pelo intermediário, para vocês entenderem direitinho como funciona. Então, nós vamos trabalhar com operadores de comparação. São sinais que vocês já conhecem do ensino médio. Aí nós temos maior que, menor que, igual a, igual ou maior, igual. Um momentinho só. Aqui está dando um erro na programação. Nós temos aqui diferente de, maior ou igual a, menor ou igual a. Esses são os operadores de comparação. Eu vou ajustar melhor para vocês verem como funciona.
Coloquei ele aqui no centro. Vou aumentar um pouquinho a fonte, para que vocês tenham uma melhor visualização. Pronto. Então, esses são os sinais. Maior que, menor que, igual a, diferente de, maior ou igual a, menor ou igual a. Esses são os operadores de comparação. Eu vou aumentar aqui a largura da coluna B, que é para todo o conteúdo ficar somente na coluna B. E vamos aqui usar o exemplo. Então veja só. Como eu falei para vocês, os operadores de comparação, ele vai avaliar os números e dependendo do que o comparador pede, ele retorna para você ou a resposta verdadeiro ou a resposta falso. Então ele trabalha com lógica de programação. Aí dá um exemplo. 4, 5. Eu vou colocando aqui uns números, que é para a gente poder usar esse exemplo e comparar. E eu vou repetir o mesmo número, mas depois eu vou variar para você ver a importância desses sinais. Vou usar o mesmo número para tudo. Pronto. Vamos agora ao exemplo. Então veja só. O primeiro sinal, ele representa maior que. Ele indica que o número 4 é maior do que o número 5. Aí eu pergunto a vocês, na lógica, 4 é maior do que 5? Não. Então, se eu usar a fórmula de maior que, ele vai indicar que esse resultado é falso. Aí eu tenho igual, número 4. A igualdade é obrigatória em qualquer fórmula ou função, que mais na frente nós vamos trabalhar com funções. Então, aí eu tenho igual 4 maior que 5. C2 maior que D2. Isso é verdadeiro ou é falso? Usando Enter, ele responde, é falso. Ele só será verdadeiro se o número da coluna C for maior do que o número da coluna D. Eu vou abrir a fórmula novamente para você ver. Ó. Aí ele indica C2 maior que D2. Então é falso. Só será verdadeiro se esse número 4 for maior do que o número 5. Se eu botar o mesmo número, continua falso. Se eu colocar 5,1, é verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? 5,1 é maior do que 5. Então ele é verdadeiro. Essa é a lógica da programação. Nesse recurso, ele só será verdadeiro se os números da coluna C for maior que os números da coluna 5. Então aqui eu posso variar o que for. Qualquer número que eu botar igual ou menor, ele é falso. Mas qualquer número que eu colocar maior, ele é verdadeiro. Aí eu tenho C maior que D. Usando a mesma regra, vamos fazer na segunda linha. A segunda linha, ele pede menor. Menor que. Então indica 4 é menor do que 5. Verdadeiro ou falso? Vamos ver na fórmula. Igual C3
menor que D3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olhe, esses sinais, os sinais aqui, vocês conhecem do ensino médio. E aí você tem como utilizar o mesmo sinal no Excel. Só que no Excel ele dá para você o resultado automaticamente. Então ele trabalha com a lógica da programação. Abaixo nós temos o sinal da igualdade. Aí eu tenho igual, C4, repete igual, C5, D4. C4 é igual a D4. Ele pergunta aí se D4, se o número 4 é igual ao número 5. Isso aí é falso. Aqui só será verdadeiro se os números forem iguais. Se eu colocar qualquer número menor, é falso. Se eu colocar qualquer número maior, é falso. Ele só será verdadeiro se os dois números forem iguais. Na linha 5, nós temos diferente de. Sem colocar a fórmula, vocês arriscam dizer se isso é verdadeiro ou falso. Quem disser que é verdadeiro, está correto. Porque ele pede uma diferença dos números. Aí eu tenho igual C4 diferente de D4. C5 diferente de D5. Verdadeiro. Então aí, ó, qualquer número que eu colocar aqui será verdadeiro. Ele só vai dar falso se eu botar o mesmo número. Aí ele é falso. Porque o operador aqui ele pede, ó, diferente de. Então os números têm que ser diferentes. Maior ou igual a. Para ser verdadeiro, eu tenho agora aqui duas condições. Se eu botar o número maior, ele é verdadeiro. Se eu botar o número igual, ele é verdadeiro. Aí eu pergunto, 4 é igual ou é maior do que 5? Para ser verdadeiro, a coluna C teria que ser ou igual ou maior. Vamos usar a fórmula. Igual C6 maior ou igual que D6. Isso é verdadeiro ou é falso? Quem disser falso, está correto. Aqui, ele só será verdadeiro se os dois números forem iguais ou se o número da coluna C for maior. Se eu inverter isso, ó, é falso. Mas se eu colocar com a condição que ele pede, é verdadeiro. Por último, nós temos menor ou igual a. Aí eu tenho igual 4, que é C7, é menor ou igual que 5, que é D7. Isso é verdadeiro ou é falso? Aí é verdadeiro. 4 é menor do que 5. Então aqui só é verdadeiro se os dois números forem iguais ou se o número da coluna C for menor que o número da coluna D. 3,9 é menor do que 4. Verdadeiro. Se eu colocar aqui 4,1, é falso. Então aí nós temos lógica de programação. Deu para entender direitinho como funciona? Vocês irão entender melhor na prática, quando a gente tiver uma tabela que trabalhe com isso. Aí você pergunta, quando eu vou usar uma questão dessa? Ou quando eu vou saber que o Excel pede isso? Quando você tiver uma tabela elaborada, as informações da tabela vêm dizendo. Ele vai dizer o seguinte, dá um exemplo. Retorne para mim o argumento verdadeiro dos números. Aí você utiliza os operadores de comparação.
E aí você vai usando a fórmula e o Excel vai identificar se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Eu vou deixar esse último aí como falso. Para vocês não esquecerem da fórmula, eu vou deixar a primeira em aberto. Pronto. Essa primeira está em aberto, que é para você não esquecer da fórmula. Eu vou deixar ela dessa forma. E aí eu tenho, ó, igual, célula, comparação, célula. E aí ele retorna para você se é verdadeiro ou falso. Todas as fórmulas aí seguem esse mesmo critério, viu, gente? É a mesma estrutura. Primeiro sinal de igualdade, que é obrigatório em qualquer fórmula ou função. Aí vem a referência da primeira célula, o operador que você está usando, se é matemático ou se é de comparação, e a referência da segunda célula. E aí ele vai trazer para você o resultado. Para que você entenda melhor, nós vamos usar uma tabela. Não agora, que na aula passada nós fizemos um exercício. E aí quando for sexta-feira que tiver o próximo exercício, vocês vão entender como é que ele funciona. O que nós vamos fazer agora é utilizar uma tabela simples para trabalhar com o recurso de formatação da tabela. Tão importante quanto saber calcular é saber formatar a tabela de vocês. Na aula passada vocês viram que tem uma tabela que tinha alinhamento, tinha cores. E é aí que nós vamos fazer na prática para você ver como é que funciona essa tabela. Tá certo? Então veja só. Eu vou passar aqui para Plan 2. Os operadores de comparação, eles vão permanecer lá na Plan 1. Então aqui eu vou usar a Plan 2. E vou criar a seguinte tabela. Tabela pequena, simples. Relação de produtos. Sim, outra coisa, gente. Não tem como fugir do Excel. O mercado de trabalho, o curso mais procurado, o que emprega mais é Excel. Do básico, o mais usado é o Windows, que é para recepção, escritório, secretaria, e o Excel, que é para controle de estoque, finança. Então, esses dois são os mais usados. O PowerPoint que vocês vão conhecer, ele é muito usado em reuniões, apresentação de trabalho, porque ali você cria uma apresentação, você cria slides para debater assunto de reunião. E o Windows é bom porque você tem que gerenciar o computador, então só o Windows consegue fazer isso, né? Mas o Excel, gente, não tem como vocês evitarem, não tem como fugir dele. Quem for um dia, se vocês quiserem prestar um concurso público para trabalhar no banco, vão trabalhar com Excel avançado. E aí vocês vão ver o que é cálculo. Eu vou dar algumas fórmulas para vocês de Excel intermediário e avançado, para você ver como funciona. Mas aí eu não vou exigir muito do avançado, né? Mas é só para vocês entenderem como funciona quem for trabalhar em banco. Você tem que ter um curso de administração, você tem que ter Excel avançado. E tem muitas empresas que no almoxarifado trabalham com Excel avançado. Então você tem que entender como ele funciona, não tem como fugir dele. Então, continuando aqui a tabela. Quantidade. Eu vou abrir aqui um pouquinho a coluna A até a quantidade. Acho que essa tabela aqui dá pequenininha, mas vai dar para o que a gente quer. Produto.
Aí nós temos mouse e teclado, monitor de 17 polegadas LCD, tablet e webcam, que é a nossa câmerazinha, né? Webcam. Esse C aqui, maiúsculo, webcam. Vou abrir aqui a coluna B, são os produtos, por causa do LCD aqui que ultrapassa. Aí vem valor unitário. R$ 20 mouse, teclado 35, monitor LCD vamos colocar 280. 280 essas foram usadas, vamos estar 380. Tablet R$ 600, fraquinho mesmo. Webcam vamos colocar um de 120. Vou abrir a coluna C. Aí vamos agora valor total. Na célula C9 vamos colocar total da nota. Abrir a coluna C para caber o texto inteiro. E aqui vamos colocar o sinal da porcentagem. Que essa porcentagem nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente. Eu vou colocar aqui a porcentagem no centro. Coloquei ele em negrito para ter um destaque. E aumentar um pouquinho a fonte para que todo mundo possa ver de forma clara. Tá certo? Então veja só. Aí tem uma tabela simples. Se eu fosse imprimir essa tabela, gente, no Excel eu vejo a divisão de células, eu vejo as linhas e as colunas. Mas se eu fosse imprimir, olha como é que ela seria impressa. Ia ficar totalmente em branco a tabela. Então aqui você nem ia enxergar nada que seria impressa. Não tem divisão nenhuma, só o texto. Então para que você possa trabalhar com a formatação da tabela, nós vamos ver como usar alinhamento, nós vamos ver como utilizar bordas, nós vamos ver como utilizar cores. Primeira coisa que nós vamos fazer é organizar o título da tabela. O seu título, que é relação de produtos, nós vamos selecionar aqui, ó, de A1. Nós vamos selecionar de A1, ó, até E2. Eu estou fazendo a seleção que nós vimos isso na primeira aula, semana passada. Nós vimos a seleção através do teclado e do mouse, mas eu prefiro usar o teclado, é o costume, né? Então, utilizando a tecla Shift e utilizando a setinha de direção, que são 4 setas do seu teclado, eu consigo fazer a seleção do texto. E aqui eu tenho, na seção alinhamento, existe uma ferramenta chamada mesclar e centralizar. Clicando na setinha ao lado, ele abre aqui as opções de mesclagem. Eu vou usar aqui, ó, mesclar e centralizar. Olha como fica o título. Só que eu quero esse título no meio da célula, porque ela está no centro, mas está na parte inferior da célula. Então aqui eu tinha 10 células selecionadas, eu tenho agora uma só. E aqui nas ferramentas do alinhamento eu tenho centralizar, que é a opção normal, só que aqui eu tenho alinhar no meio. Clicando nele, o título fica no meio da célula. Então aí são as ferramentas de alinhamento. Eu posso usar aqui, alinhar na parte superior, desculpa se for alarme. Eu posso colocar alinhar na parte superior
eu posso colocar aqui, ó, na parte inferior e posso colocar aqui no meio. Aqui eu tenho esquerda, direita, centralizado. Então eu posso variar a posição do texto. Se eu quiser dessa forma, ó, esquerda superior, ele fica. Aí eu quero direita superior, direita inferior, inferior. Aí eu quero no centro superior. Então eu posso colocar do jeito que eu quiser, mas eu vou colocar ele no meio. Depois disso, nós vamos colocar bordas. Para você colocar bordas, nós vamos selecionar a tabela inteira. Aí eu vou usar aqui Shift, setinha para baixo, ó. Vou selecionar até a linha 8. Por quê? Nessa célula e nessa, nós não temos conteúdo nenhum digitado. Então não vou selecionar ela. Eu vou selecionar a maior parte da tabela, depois eu seleciono essa parte aqui, ó, que eu vou usar depois. Então aqui eu vou usar na seção fonte, eu tenho uma ferramenta chamada bordas inferior. Você vai clicar na seta e aí eu tenho vários tipos de bordas. Como eu quero colocar uma grade na tabela toda, aí vem aqui, ó, todas as bordas. E aí ele aparece as linhas. Se eu for mandar imprimir agora, você agora tem a tabela com as bordas. Então aí é bem simples de entender a formatação de bordas. Só que aqui embaixo eu vou querer da seguinte forma. Eu quero selecionar C9 e D9, só essas duas. Aqui eu venho e boto também todas as bordas. Então minha tabela será formatada desse jeito. Aí eu quero colocar cores na minha tabela para chamar a atenção da tabela. Posso fazer isso. Eu vou selecionar aqui o título. Vou na cor da célula, cor de preenchimento aqui, ó, que é a lata de tinta. A cor de preenchimento, eu vou usar aqui mais cores. E eu vou colocar aqui um verde bem escuro. Apesar que o Palmeiras empatou com o meu Sport. Mas eu vou dar um verdezinho aí. Então aqui eu tenho verde. Só que tem um detalhe. O texto que eu tenho é preto. A célula eu coloquei numa cor escura. Aí você não vê claramente seu texto. Você vem na cor da fonte, que é a letra A, e aí coloca a cor mais clara. Eu vou botar o branco. Vou botar o texto em negrito. Vou aumentar um pouquinho esse título para o tamanho 14. Aí eu tenho uma melhor visualização do meu texto. Aí eu estou trabalhando com a formatação. Então, tão importante quanto calcular uma tabela é trabalhar com a formatação dela. A mesma coisa eu vou colocar aqui na minha tabela toda. É uma tabela pequena, então eu quero um destaque nela. Aqui eu tenho o título da tabela, aqui eu tenho os cabeçalhos das colunas. Esses cabeçalhos eu vou fazer a mesma formatação, por isso que eu selecionei tudo junto. Eu quero ele com um tom de verde mais claro. Eu quero os títulos centralizado em negrito com um verde escuro no texto. Então o texto eu vou botar o verde escuro. Quero trabalhar tom sobre tom. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, em quantidade. Selecionar quantidade e vou usar a mesma formatação aqui, ó. Eu quero um verde mais claro na célula. Eu quero negrito e centralizado na quantidade. E quero o texto com verde
mais escuro. O restante da tabela eu vou deixar assim, em branco. Só que tem um detalhe. Quantidade é formato de número comum. Isso nós já vimos na primeira tabela de vocês. E aqui nós vamos formatar os números de valores. Então, quantidade não sofre alteração, vai ser normal. Só que em valor unitário, eu vou selecionar aqui, ó, valor unitário, todos os números. E onde eu tenho aqui formato de número geral, eu vou colocar ele com formato contábil. E aí ele vem, ó, casas decimais, vem a vírgula e vem o cifrão. Todo número relacionado a valores, ele tem que sofrer essa alteração. No Excel eu tenho o número de referência de texto, que é código. Eu tenho o número de quantidade, que é essa coluna A, ele não sofre alteração. Eu tenho o número de distância. Eu tenho um número relacionado à hora, eu tenho um número relacionado a valor. Então, cada número eu tenho que colocar o formato correto. Aqui na coluna D, eu vou trabalhar com o cálculo de multiplicação. É o exemplo da primeira tabela que vocês fizeram, né? Então, aqui eu tenho, ó, uma multiplicação. Eu tenho 2 mouses, cada mouse custa R$20, e aí eu quero calcular o total dele. Eu tenho igual a 4, são 2 mouses, vezes C4, que é o valor de R$20. Então, 2 mouses a R$20, ele sai por 40. Como eu coloquei aqui formatação de valores, automaticamente aqui o Excel já bota. Então, se você estiver trabalhando numa tabela no seu computador e for criar o formato, é simples que isso aconteça. Você formatou a primeira coluna, a segunda ela vem com a formatação de valor. Toda a coluna D será usada da mesma fórmula, igual quantidade vezes valor unitário. Eu tenho 3 teclados a R$35, que dá um total de 105. Igual quantidade a 6 vezes o valor unitário do monitor, que é 380. Então, eu tenho 1.520. Igual a 7, 5 tablets, vezes C7, R$600, 3.000. Igual a 8, são 3 webcam, vezes 120, que é C8, igual 360. Então aí, ó, no valor total, eu calculei a multiplicação entre quantidade e valor unitário. Cálculo que você já conhece. Na linha 9, eu tenho o total da nota. Então, eu tenho que somar os produtos que eu tenho. Aí eu tenho igual D4 mais D5 mais D6 mais D7 mais D8 igual, no caso, enter, R$5.025. E aí ele vem mostrando quais são os produtos que nós temos. E a última coluna, nós temos a porcentagem. Eu não queria nem trabalhar com a porcentagem agora, mas como essa coluna tem, aí eu vou mostrar para vocês. Mais na frente, como a gente está em ano de eleição, eu acho que ou amanhã ou quinta-feira eu faço uma tabela com porcentagem sobre campanha política, já que estamos em ano de eleição. Para você entender
qual o candidato que teve mais voto e menos voto, o percentual de voto de cada candidato. Então aqui, ó, o produto mais caro da tabela é o tablet. Mas aqui a gente vai criar um cálculo de porcentagem. Você vai ver como funciona. Essa porcentagem vai ser da seguinte maneira: igual, nós vamos calcular o total do mouse dividido, essa barra representa a divisão. Olha, eu estou usando somente teclado numérico, é o teclado do seu lado direito, viu? Para vocês não esquecerem ou não ter dificuldade de encontrar os sinais, é o seu teclado direito. Dividido pelo total da nota. Aí eu tenho 40 dividido por 5.025. Enter. Daqui a pouco vocês irão entender a porcentagem de cada um. Igual, aqui eu vou dividir tudinho. 105 D5 dividido por D9. Igual D6 dividido por D9. Igual D7 dividido por D9 igual D8 dividido por D9. Enter. Então aqui eu tenho percentual. Só que tem um detalhe. Eu já falei para vocês que para a gente o que nos interessa são os dois números decimais depois da vírgula. E aí eu tenho um resultado que tem até 6 casas decimais, 7 casas decimais. Mas eu só quero 2 casas decimais. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as porcentagens e vou dar um clique aqui, ó, no sinal da porcentagem. Estilo de porcentagem. Ele coloca somente um número inteiro. Mas eu vou botar aí só uma casa decimal. Aqui eu tenho aumentar casas decimais. Eu vou dar só um clique e ele vai trazer para mim o resultado preciso, o resultado exato da porcentagem. Nesse caso, fazendo no Excel é mais fácil. Fazendo isso na calculadora ou para o ensino médio é um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu tenho que pegar 40, dividir por 5.025. O resultado da divisão eu tenho que multiplicar por 100. Por isso que no Excel é mais fácil. Você clica na ferramenta e o Excel já faz. Se você for fazer isso na calculadora ou no lápis, você vai ter dor de cabeça. E concurso público tem porcentagem, né? Cálculo de porcentagem. Bom seria se a gente pudesse fazer concurso público, a prova fosse no computador. No instante a pessoa faz. E aí eu tenho a porcentagem de cada produto. Ó. Significa que o mouse é o menor produto que eu tenho da tabela. Ele ocupa apenas 0,8% do valor e não é nem 1% do valor. É o produto de menor valor da tabela. O teclado ocupa 2,1%. O monitor 30%, 30,2%. O tablet é o mais caro da tabela, 59,7%. E o webcam, ele corresponde a 7,2% da minha tabela. Então eu tenho um cálculo de porcentagem. Na quinta-feira, eu acredito que quinta-feira eu vou fazer uma outra tabela também com porcentagem para você ver como funciona. O que nós vamos usar também é uma tabela com os operadores de comparação. Aqui eu usei o operador matemático, né? O operador matemático que eu usei aqui foi multiplicação. Ó. Eu vou deixar a multiplicação aberta.
E o operador... Eita, mas ele vai dar um erro, então não posso deixar ele aberto não. O operador que eu usei aqui, ó, foi a adição. Aqui eu usei a adição. E o operador que eu usei aqui foi uma divisão. Então essa tabela trabalha com operador matemático. Multiplicação, adição e a divisão. A próxima tabela, amanhã nós vamos trabalhar com a tabela que você vai ter um operador de comparação. Foi o assunto dessa primeira planilha aqui, ó. Operadores de comparação, que nós vamos ver amanhã uma tabela sobre ela. Na sexta-feira, vocês vão ter um exercício que vai usar esses cálculos, viu? Os comparadores e vai usar os matemáticos. Então, na sexta-feira, se prepare. Vocês vão ter 2 tabelas de exercício. As coisas agora do Excel vai começar a mudar um pouquinho, viu? Deixa eu salvar aqui. Vamos em arquivo salvar. Eu vou salvar com o nome de formatação. Formatação. Porque além da parte da matemática, nós tivemos aí a formatação da tabela. Então a gente trabalhou aí com alinhamento, a opção de fonte. No alinhamento nós usamos mesclar e centralizar e usamos as ferramentas normais de alinhamento. Na fonte nós usamos tamanho, negrito, cor e bordas. Foi o que nós usamos. Então usamos essas 2 seções aqui, ó, seção fonte, seção alinhamento, e usamos a seção número, que foi para formatar aqui o cifrão e para formatar aqui a porcentagem. Para vocês, uma boa aula, espero que entendam essa tabela. Vejam só, gente, se vocês quiserem reproduzir essa tabela, praticar na folha, vocês podem fazer. Esse não é o exercício será sexta-feira. Mas se vocês acharem interessante e quiserem praticar essa tabela, vocês podem praticar, tá certo? Aí eu vou fazer aqui para vocês o seguinte. Eu vou apagar os números embaixo. Vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui a fórmula aberta, para vocês lembrarem da fórmula. Aqui eu vou deixar a fórmula aberta. Aqui eu vou deixar a fórmula aberta. Que quem quiser praticar, pode praticar. A fórmula são essas aí. Isso é porque é assunto normal. O exercício vai ter umas dicas. Na prova não tem isso não, viu, gente? Prova é prova. Então vamos salvar aqui novamente a tabela. Eu espero que vocês entendam direitinho, que aproveitem a tabela e qualquer dúvida, manda um zap no grupo ou no privado, não tem problema nenhum, tá bom? Uma boa aula para vocês, bons estudos e um bom dia. Fiquem com Deus.